Quando nós lemos Efésios 6, ali são citadas muitas armas que compõem a armadura cristã. Tem couraça, tem espada, tem escudo, tem capacete da salvação, etc. Mas somente uma arma do inimigo é citada. E essas são as setas inflamadas, dardos, Dardos inflamados, setas inflamadas, setas de fogo, que somente o escudo da fé pode apagar. E o que são essas setas inflamadas das quais Paulo fala em Efésios 6? Como essas setas te alcançam? Aí você tem que ir lá para o Sinai, para Êxodo 19, quando Deus começou brandamente, docilmente, a falar com Israel, como ele os tinha tirado do Egito em asas de águia, cuidou deles, abriu o mar para eles, deu água, deu maná, deu tudo. E foi nessa ocasião que Israel cometeu seu erro fatal, que foi quando ele trocou a graça de Deus que o libertou do Egito, trocou a graça de Deus pela lei. Quando eles fizeram essa troca fatal, o tom de Deus mudou. Aí ele disse para Moisés: cerque o monte, estabeleça um perímetro e que ninguém passe esse perímetro, porque morrerá. Veja que coisa terrível, foi um erro fatal. E ali diz assim: qualquer animal ou homem que tentar subir neste monte será aceteado. Ali estão as setas. Essas são as setas a que Paulo se refere, as setas do legalismo, tipificada pela subida no monte da lei, Quando você tenta subir o monte Sinai, quando você transpassa os limites e tenta subir o monte da lei, a seta te alcança. A seta, ela sempre atingirá o legalista, aquele que tenta se qualificar pelo que faz. Esse é o legalista. Isso é subir, é transpassar os limites e começar a subida no monte Sinai, o monte da lei. Isso é ser um legalista. Aí a seta te alcança, porque o legalista nunca tem paz. Porque se ele não é um homem de oração, e como ele se apoia no que faz ou deixa de fazer, não no que Cristo fez, mas sempre é o que ele faz ou deixa de fazer, então se ele não é um homem de oração, a seta lhe alcança, uma seta inflamada. E o diabo joga essa seta na mente da pessoa e começa assim: que classe de crente você é que não tem uma vida de oração? Não ora, não lê, você não tem tempo para Deus? Que classe de crente você é? E como o legalista se baseia no que faz e deixa de fazer, ele fica se sentindo mal e diz assim: e é verdade, como é que eu sou um crente, eu estou em falta, isso aí é um erro na minha vida, e é uma brecha na minha vida, e eu tenho que orar. Aí ele vai e tenta ter um ritmo de oração. Não, eu vou orar a partir de hoje meia hora por dia, 40 minutos, 1 hora por dia, ou vou levantar todas as madrugadas, às 4, às 3 ou 1 hora antes de ir para o trabalho e vou orar. Eu vou orar 1 hora por dia. Só que ele não o faz tendo Cristo como ponto de partida, tendo o que Jesus fez como ponto de partida, mas o que ele faz como ponto de partida. A base da sua oração é legalista, continua sendo legalista. Quando ele não ora, é legalista, e quando ele estabelece a oração em sua vida, também o faz de maneira legalista. E o que acontece? Quando ele termina aquela hora de oração, a seta lhe alcança. Ele fica todo feliz porque orou 1 hora. Mas então a seta vem e diz: mas tem gente por aí orando muito mais do que 1 hora.
Tem gente orando muito, mas isso não é ter uma vida de oração. Então, é por que eu digo que essa seta, né, como leia lá em Êxodo 19, a seta lhe alcançará se ele tentar subir o Monte Sinai, o Monte da Lei. Se ele tentar ser um legalista, a seta irá alcançá-lo. E essa seta alcança todo legalista. Por que eu digo que é seta de legalismo? Porque isso se contrapõe ao escudo da fé. E a lei não é da fé, disse Paulo em Gálatas 3. A lei é o homem que fizer isto, viverá. Já a fé diz, eu creio no que ele fez e a obediência dele me torna justo. Não tem como a seta me alcançar. Por isso todo legalista é frustrado, no fundo ele é frustrado. Ele é um decepcionado consigo mesmo. Ele sempre tem aquela sensação de distância. Ele anda, se esforça, jejua, tenta fazer tudo certinho, mas aquela sensação de que não está no nível que deveria estar sempre lhe acompanha. Esse é o problema do legalista. Ele não tem como fugir da seta. Mas se você tem escudo da fé, essa seta, se um dia eu não posso me levantar às 3 da madrugada, às 4 de madrugada para orar, porque estou cansado ou alguma coisa aconteceu, eu não me baseio no que eu faço para me sentir protegido e guardado pelo meu Deus. Eu posso dormir tranquilo e não vou acordar desesperado. Ai, meu Deus, eu não orei essa madrugada. Ai, isso aqui é uma brecha para o inimigo. Agora o inimigo... Não. Eu vou dormir e bem tranquilo. E não vou ter um Deus brabo comigo lá no céu. Oh, meu filho não levantou esta madrugada para orar. Que classe de filho é esse? Tudo que eu faço por ele, ele não é capaz de se esforçar. Não. Deus tem tanto prazer me vendo dormir do que quando eu oro. Eu tenho um relacionamento com Deus. Eu não tenho uma obrigação. Não tenho obrigação de nada. As bases do meu serviço a Deus é o amor, não é a obrigação. Então fica isto como meditação. Mas se você tem o escudo da fé, essa fé que te justifica, essa fé que te faz olhar para Jesus e o que ele fez, essa seta não tem como te alcançar.